Aleluia. Graças a Deus. O futuro de Israel, né? Todo o capítulo 11 fala o futuro de Israel, mas o mais focado que se pode destacar a partir do 25. Aleluia. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimentos. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Grande Deus, te agradecemos por essa tão grande oportunidade, que o Senhor, o teu poder vivificador, possa vivificar cada palavra que nós já ouvimos em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude quer dizer o estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Desfecho é conclusão, conclusivo. E nós estamos vivendo no tempo conclusivo dos gentios. O tempo está se acabando para os gentios e ele vai voltar novamente para Israel. Mas antes de entrar nesse assunto, eu estava me lembrando, quando se trata de fim, talvez não é uma palavra tão boa, mas ao mesmo tempo é uma palavra boa. O fim acabou, está acabando, é o fim. Mas quando se pensa é o fim, aí que vem o começo. O fim é necessário para que haja um começo, um novo começo. Salmos capítulo 19, versículo 2, a primeira Bíblia que foi escrita é a natureza, é os céus, a terra. Então no versículo 2 fala: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quando termina o dia, que já é noite, de repente logo a noite passa, e lá vem o dia novamente, trazendo esperança. Lá vem o sol novamente, tão como uma criança que nasce, dá seus primeiros passos, de repente já é meio-dia, está na sua totalidade, de repente finda-se, mas o outro dia vem, e assim o sol nasce novamente. Então o fim fala do começo. O fim de um dia fala de começo de outro dia, faz declaração a um outro dia. Quando se finda um mês, logo começa outro mês. Quando se finda uma estação, logo surge outras estações. 4 estações, começa uma até o final do ano, então conclui as 4 estações. No entanto, com tudo isso, o que mais nos alegra é saber que, quando o tempo terminar, aí sim entraremos na eternidade. Nós estamos caminhando para a eternidade. Conclusão, desfecho. Então a plenitude está se fechando o nosso tempo, para então voltarmos para a glória de onde nós viemos.
e Deus então estará tratando com Israel. Porque pela desobediência deles, veio então a nossa salvação, a misericórdia para os gentios. Então Deus está tratando com os gentios agora. Mas, porém, por causa da desobediência dos gentios, Deus voltará para Israel novamente. Eis aí a menina dos olhos de Deus, que é Israel, o povo amado de Deus. Eles foram cegados por causa de nós, porque Ele queria uma noiva tirada, uma igreja, uma noiva tirada do meio dos gentios, do meio das nações. Mas, porém, Ele se voltará para Israel novamente. Agora, Israel padeceu muito. Israel foi destruída 3 vezes durante toda a história. A primeira destruição que é notada, a Bíblia nos relata, no livro de Daniel, no livro de Jeremias, também fala da entrada de Nabucodonosor, ali naquela cidade de Jerusalém. Deus o usou então para castigar Israel, e ali foi destruído e levado cativos para a Babilônia. Então, Jerusalém ficou em ruínas. A segunda destruição sucedeu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu toda Jerusalém e sitiou, e sangue corria pelas ruas. Para se cumprir aquilo mesmo, a sentença que eles mesmos se autossentenciaram quando estava Jesus ali sendo julgado, que eles escolheram Barrabás, e quando foi dada a cartada final, eles falaram: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse inocente. Ou seja, eles se tornaram culpados do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi o que aconteceu. Mas Jesus já tinha predito antes, mas eles não entenderam. São Mateus 24. Quando vier, porém, aquele grande dia e terrível da desolação, quando foi destruído o templo de Salomão, que foi edificada ali então a mesquita, quando toda Jerusalém foi invadida num dia de sábado, aquele que estiver no campo não desça, aquele que estiver no telhado não desça, ai das que estiverem grávidas e estiverem amamentando naquele dia. E foi um caos, foi terrível para Jerusalém, para Israel, naquele povo, mas passou aquela fase. Foi tão cruel que eles fecharam toda a cidade, matou o que tinha de matar e fecharam, e ninguém saía nem para comer, nem para fazer nada. Foi aí então onde eles comeram os próprios filhos uns dos outros. Que terrível por negar a palavra, por rejeitar o mestre. E mais 40, 50 anos depois, houve um tal de Adriano também que fez um destroço. E aí sucessivamente, até chegar em Hitler, Mussolini e todos esses outros, que eles foram exilados da sua terra. Mas, porém, Deus ainda tem um tempo para tratar com aquele povo. 3 anos e meio, tempo de tribulação aqui na terra, 3 anos e meio lá com as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Então, Deus vai voltar para Israel. E o que será desse mundo? Aí sim, é a vez de Deus virar as costas para esse mundo. Mas para finalizar, eu acho muito bonito isso aqui. Essa é uma profecia para Israel. Isaías capítulo 60. Mas eu estava me recordando, lendo ali, Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção. Sim, que destrói grandemente. Então, há um convite para nós permanecer, para nós continuarmos andando, até que o circo se feche totalmente, até que esse tempo, essa plenitude dos gentios, a qual Ele está tratando com a sua noiva aqui, para levar para as bodas do Cordeiro. Então, até chegar lá, continue andando, continue marchando, não queira ficar de fora. O profeta chega a falar assim: se às vezes você ligar a televisão e ver nos noticiários que há 2 testemunhas lá em Israel e que eles são mortos lá, são crucificados ali na praça, é sinal que você ficou fora do arrebatamento. Então faça de tudo para não ficar fora desse arrebatamento. Amém? Ele está tratando com cada um de nós, especificamente conosco, né? Então por que vamos rejeitar? É por causa da desobediência das nações que Deus vai voltar para Israel, mas não por causa da desobediência da sua noiva,
porque o motivo dele voltar para Israel é porque a sua noiva foi tirada, um povo especial, zeloso de boas obras. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor está nascendo novamente sobre Israel. Israel está despertando, o relógio de Deus é Israel. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor... eu me perdi. O Senhor virá, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória virá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor do que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, e tudo virá de Sabá. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nabaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Aí está a grande profecia do avião, antes mesmo de acontecer. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer seus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro, com eles na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Quem são esses que vêm voando? Isso aconteceu em maio de 1948, após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e que aqueles que tinham sido exilados de suas terras quando criança estavam voltando de avião então para Israel. Até então Israel passou a ser dependente, até então Israel passou a tremular sua bandeira de independência. Ali significa a figueira brotando novamente. Quando vê, pois, a figueira brotando, é sinal que estamos no templo do Filho do Homem. Então Israel está no seu devido lugar. Nós também temos que estar no nosso devido lugar. Graças a Deus.